Temos mais uma live importante hoje. Como vocês conseguem perceber do título, vou discutir crimes eleitorais na semana das eleições. Trago aqui um convidado mais do que especial, meu colega de Ministério Público, Igor. Boa! E aí, cara? Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Beleza, graças a Deus. Calor aí, não? Como é? Calor aí? Graças a Deus, o calorzinho de sempre, né? 30 Aqui, graus, 29. aqui nem tanto. Calor, aqui tá frio e chovendo. Clima de sempre, né? Pois Já, é. já vi aí muita gente conhecida, boa, de qualidade aqui na nossa live, né? Legal. Nos faz imaginar que estamos na fase oral de concurso. Ó, Sinobulino está aqui também. Exato. Grande. Tudo em ordem. Rogério, Sinobilino já mandar- está presente. você tem que mandar um abraço aí para a Patrícia Arruda, que é a minha assessora e sua fã, viu? Pô, eu já estou aqui mandando abraço para Patrícia Arruda. Lamento ela ter que sofrer sendo sua assessora. Legal. Igor, obrigado por aceitar o convite. Deixa eu aproveitar e vou pedir para que você se apresente. A Patrícia Arruda já apareceu aqui, ó. Já apareceu aí, tá aí, Já rapaz. apareceu aqui, Patrícia Arruda, tudo bom? Ó, eu aqui. Um abraço grande, Patrícia. Tá em ótimas mãos, em ótimas mãos. Ah, Igor, antes de eu te apresentar, aliás, vou pedir para que você se apresente, até porque esta live você vai salvar, eu vou salvar, inclusive no meu canal do YouTube, não só porque o tema é importante para quem está estudando para concurso, mas também é importante para todos os brasileiros e brasileiras. Estamos na semana do primeiro turno das eleições. Eu acho que você vai trazer informações importantíssimas. Eu digo você, porque aqui eu me coloco na condição de aluno. O tema é eleitoral e você domina isso muito bem. Então, Igor, eu apenas agradeço você aceitar o convite, participar desta live, e já passo a palavra para você se apresentar e a gente já começa o bate-papo. Beleza, meu amigo. Antes de mais nada, eu que agradeço aí a oportunidade. Aliás, para quem não sabe, Rogério, né, como de outra penca, centena de promotores e juízes, foi meu professor do antigo LFG. Hoje, graças a Deus, é meu colega de Ministério Público, mas foi quem me abriu muitas portas na docência a nível nacional, também na área acadêmica. Me levou inicialmente da Pajuspódio, depois segui meu caminho para Mizuno, mas o Rogério foi um paizão aí no começo da minha vida acadêmica e começamos exatamente no período eleitoral, fazendo uma live tal qual a de hoje, falando sobre os crimes, lembro demais. Foi no Periscope, lembra? Exatamente, do Que Periscope. a minha filha chamava de Peniscope. Pois é, exatamente, né? Lembro que Sofia era uma criancinha, né? Hoje já é uma moçona, né? O tempo passa, né? A Mas sua Sofia também, né? a minha, né, quando a gente se conheceu, nem era nascida. Hoje já tem quase 5 anos, né? Então, Pois é. tempo vai Pois é. passando. Mas é isso. Eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento aqui público a você, né? Que sempre me abriu muitas portas, né? Rafael da Mizuno também está aqui, um grande parceiro, grande amigo. Mas vamos lá, pessoal. Vejam, na semana da eleição, de fato, há uma série de dúvidas. Faltou você se apresentar. Oh, rapaz, pois pessoal, me desculpe. Eu sou Igor Pinheiro, promotor de justiça do Estado do Ceará, especialista, mestre, doutorando em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa. Tenho vários livros escritos na área do direito anticorrupção, direito eleitoral, todos escritos pela editora Mizuno. Estou com 47 citações no Supremo, no STJ e no TSE. O Rogério não conta mais não, mas eu ainda estou na contagem. Quando chegar no 100 eu paro de contar, tá certo? Mas é basicamente isso. Ministro cursos aí em todas as escolas de MP, magistratura, já dei muita aula para concurso também. E em 2023 a gente vai aí ter novos projetos. E sou, que é o mais importante de tudo, né? Aluno tal qual vocês, do Rogério aqui. E o objetivo desta live foi, de fato, nós conseguirmos ou tentarmos traçar
aqui as principais regras que incidem sobre o comportamento dos eleitores nesta semana, sob o viés criminal, que é o enfoque aqui do Rogério, mas aqui eu vou dar um toque em algum aspecto civil que seja mais importante. A primeira coisa, meus amigos, minhas amigas, que vocês precisam se atentar quando falamos de crimes na semana da eleição, é lembrar que o direito eleitoral não é um mundo à parte da ciência criminal. E, portanto, todos aqueles princípios básicos que vocês estudam lá no manual do Rogério incidem nos crimes eleitorais como regra geral. E isso é muito importante, porque se você for ler o Código Eleitoral e toda a legislação eleitoral, você vai perceber alguns comportamentos que podem te chocar, como, por exemplo, dizer o seguinte: não observar a ordem de votação. Está posto lá no artigo 305 como crime eleitoral, que é o famoso fura-fila. E vejam, a furada de fila, ela não tem um condão, pelo menos a priori, de tanta lesividade ao serviço eleitoral a justificar a intervenção do direito penal. Portanto, seria uma violação ali ao princípio da última ratio do direito penal. Porém, vejam que interessante, se eu, outro promotor qualquer, que não esteja de serviço no dia da votação, chega, se apresenta e dá a famosa carteirada para passar na frente das pessoas, aí ele não vai nem praticar este crime do Código Eleitoral, ele vai praticar o crime de abuso de autoridade lá do artigo 33 da Lei 13.869. Então, percebam que no dia da eleição, o direito penal continua funcionando, o direito penal ordinário, assim por dizer, e não necessariamente os das leis eleitorais. Ô, Igor, deixa eu só interromper e dizer o seguinte. Então, o primeiro comportamento que você está antevendo que nós vamos ter que conviver no dia da eleição é o comportamento humano indesejado fura-fila. Importante lembrar que o fura-fila comete crime previsto no Código Eleitoral. Isso. Certo? Certo. Agora, cuidado com o princípio da especialidade, porque se for um agente público furando fila, o crime será não esse, mas o da lei de abuso de autoridade. Exatamente. Um crime punido, se eu não me engano, até mais severamente. Exatamente, bem mais severo. Igor, então deixa eu só encatar uma pergunta aqui, porque eu não perco esse meu vício de dialogar com quem está estudando para concurso. Se uma pessoa furar fila comete o crime eleitoral, competência da Justiça Eleitoral, correto? Correto. Inclusive, de acordo com o Supremo, esse crime eleitoral leva para a Justiça Eleitoral os crimes conexos, mesmo que não sejam eleitorais. E se for um agente público furando fila, você mesmo alertou que o crime é de carteirada da lei de abuso de autoridade. Mas lei de abuso de autoridade que está incidindo no ambiente eleitoral. A competência é eleitoral ou é comum? Eu não tenho dúvida que a competência é comum. E aí a gente tem a dúvida se seria comum da Justiça Federal, porque está ali gerando uma intervenção indevida no Serviço Público Federal das eleições, ou se seria a depender do grau de vinculação do agente público. Nós teríamos aí essas duas correntes, mas Justiça Eleitoral não seria sob nenhuma hipótese, porque nós não teríamos um crime eleitoral conexo para fazer o princípio da atração. Se for agente detentor de foro para ativo de função, aí vai ser o seu foro respectivo, isso, federal ou estadual. Exato. Perfeito. Exato. Essa pergunta é importante e me faz lembrar quando nós dois escrevimos sobre a lei de abuso de autoridade e trocamos muitas ideias. Aliás, eu ligava para o Igor falava, pô, essa troca de ideias é bacana, porque você me ajudou a evitar vários erros. Até parece, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, esse é o primeiro comportamento, bem lembrado, fiquem atentos. Isso. Outro comportamento muito polêmico agora nas eleições de 2022 diz respeito à questão do aparelho celular. Meus amigos e minhas amigas, quem conhece a história do direito eleitoral sabe que sempre houve uma preocupação com a manutenção do sigilo do voto. Porque quando nós
saímos do período do coronelismo, e que era muito arraigado, sobretudo no norte e nordeste do país, e entramos num período ali de industrialização, de maior segurança, de equidistância das instituições do processo eleitoral. Depois inseriu-se na legislação eleitoral, na Lei 9.504 de 97, no artigo 91A, parágrafo único, a proibição expressa de que celular não pode adentrar em cabine de votação. Esta é a primeira premissa que nós precisamos deixar muito clara. Esta é uma disposição legal. Isto não é novidade para as eleições de 2022. Entrem lá, depois na Lei 9.504, artigo 91A, parágrafo único, e está claro, não pode adentrar. Ponto final. E não pode adentrar exatamente porque o celular é um mecanismo que possibilita que o eleitor fotografe, filme e use para demonstrar a quem lhe corrompeu ou a quem lhe coagiu a votar ou não votar em alguma pessoa que fez ali a sua parte no pacto criminoso. E exatamente por isso que o legislador previu isso. Então não há nada de teoria conspiratória como muitas pessoas colocam. Isso é importante. A gente tem que, como profissionais do direito, conhecer primeiro a lei e segundo exatamente a razão disso existir. O que o TSE fez, portanto, agora em 2022 foi simplesmente regulamentar esta proibição legal. E agora... Igor, me diga uma coisa. Quem entra com o celular desobedecendo essa proibição pratica crime? Pronto, este é o ponto importantíssimo aqui da técnica. O TSE regulamentou e disse: o cidadão vai chegar para o mesário e pode ir com o celular votar, até porque existe um aplicativo chamado e-Título, que você pode mostrar a sua foto, se fez a biometria ou não, se identificar. Muito bem, feito o processo de identificação, antes de votar, você vai entregar o celular ao mesário. Desligado. Ah, tem que ser fora da minha bolsa, dentro da minha bolsa, dentro da minha mala, da pochete. Você decide. Mas você tem que entregar o aparelho celular. E aí o Rogério pergunta: digamos que o eleitor não entregue. E ele não entrega simplesmente porque ele vai com o celular e diz não quer entregar, ou ele quer dar uma de esperto, leva 2 celulares, entrega um e vai para a urna com o outro para exatamente fazer uma foto, para depois postar tudo isso. Vejam, não há crime de desobediência eleitoral, que está lá no artigo 347 do Código Eleitoral, por descumprimento de norma em abstrato. Lá fala no 347 que é crime de desobediência você não cumprir ordens, diligências e determinações da Justiça Eleitoral, mas a interpretação jurisprudencial e doutrinária sempre foi no sentido de ordens específicas. Destinatário certo e determinado. Ordens em que haja um pedido, uma determinação e diga: Rogério Sanches, você tem que fazer isso, Igor Pinheiro, você tem que fazer aquilo. Normas de caráter geral e abstrato não configuram crime de desobediência. Daí aquilo que eu falei inicialmente. Não encarem o direito eleitoral como um mundo à parte. Porque se fosse assim, qualquer pessoa que praticasse um crime comum lá do Código Penal, ele ia responder em concurso de crimes. Ele ia responder pelo crime tipificado específico e pela desobediência. Então, não há crime por descumprimento à resolução. E aí, qual é o detalhe? O detalhe é que os mesários vão ter que ter um comportamento técnico, que é o seguinte: quando o eleitor chega para se identificar com a sua CNH, por exemplo, com a sua carteira de advogado, de promotor, de juiz, ou qualquer outro documento de identificação civil, ele tem que perguntar: cidadão, você está com o aparelho celular? Se estiver, entregue o aparelho celular. A partir daí, o mesário está dando uma ordem direta a ele, lícita, de cumprimento obrigatório. Se o indivíduo mente ou omite e vai para a cabine de votação e lá na hora, faz lá a selfie, faz qualquer coisa, crime de desobediência. Igor, deixa eu te cortar e fazer algumas observações, até para você me corrigir se eu estiver errado. Primeiro detalhe, que eu já vi comentando aqui. Gente, resolução do TSE não cria crime, não comina pena.
Primeira coisa. Quando a resolução do TSE traz o capítulo crime, na verdade está apenas reproduzindo crimes que já foram criados pelo legislador. Tá? Então, essa é uma primeira observação importante. Segunda observação, o Igor falou que não existe desobediência no descumprimento de uma norma abstrata. Não existe o crime de desobediência ao descumprir uma norma abstrata. Claro, você descumpriu uma norma, você terá as consequências para quem descumpre a norma, mas não responderá pelo crime de desobediência. Para que exista o crime de desobediência, você tem que estar diante de uma ordem dirigida à pessoa certa e determinada. Uma ordem lícita, ainda que você entenda injusta. Mas o fato de você entendê-la injusta não te permite resisti-la, mas questioná-la. Agora, detalhe importante, aqui que eu queria chamar a atenção. Senhores mesários, senhoras mesárias, quando estiverem diante dessa situação construída pelo Igor, emitam uma ordem e não um mero pedido. Se vocês apenas solicitarem, não é suficiente para configurar o crime de acordo com a jurisprudência mansa e pacífica. Vocês têm que emitir uma ordem que haja efetivamente uma determinação, ou para agir ou não agir, mas que seja fruto de uma ordem, né? Exatamente. Porque o tipo fala em descumprir determinação da Justiça Eleitoral. E naquele dia o mesário é a personificação da Justiça Eleitoral. Aliás, um detalhe importantíssimo. Diz o Código Eleitoral que no dia da eleição a autoridade superior é o mesário. Ou são os mesários. Não é nem juiz, promotor, delegado, são os mesários. A lei diz que eles são as autoridades superiores. Mesário, presidente de mesa, não precisa de autorização de juiz para mandar prender alguém, para mandar fazer revista em alguém, para mandar tirar do recinto quem não esteja tendo compostura adequada. Ele tem poder de polícia. O Código Eleitoral dá atribuição até para expedir salvo-conduto. Vejam o tamanho do poder lá dos indivíduos que personificam a Justiça Eleitoral. Ô Igor, esse não. crime, a competência, obviamente, é eleitoral. Isso. E só um detalhe. Gente, aquele que desobedeceu pode ser preso em flagrante, hein? Isso. Não incide o 236 do Código Eleitoral, que eu sei que você escreve muito bem sobre esse artigo 236, você questiona a recepção desse artigo, mas independentemente dessa discussão, flagrante é possível, até mesmo de candidatos. Exatamente. Vamos falar já já do 236, está aqui na minha lista. Mas eu quis começar pelos mais polêmicos, que eu sei que o pessoal está todo mundo, né, querendo saber das possibilidades, né, o que realmente é legal ou não é, e eu fui logo nesses pontos. Veja, mas tem mais neste cenário. Então, muito bem. Você chegou para votar, mostrou a CNH, o mesário perguntou se você tem um celular, o mesário determinou que você entregue o celular, você entrega, beleza, vai votar, caladinho, volta, porém, sempre vai ter o gaiato que chega lá e diz, ó, fazer uma live aqui com a foto do meu candidato e a minha na hora do voto. Isso é desobediência. Isto vai gerar, evidentemente, a sua autuação em flagrante. A desobediência eleitoral, ela é um crime de menor potencial ofensivo, então você vai ser conduzido, vai ter que assinalar o TCO se comprometendo a comparecer, porém não vai ficar por aí. Porque quando você bater a foto do seu voto, isso vai autorizar que o delegado de polícia faça a apreensão do seu aparelho celular, exatamente para verificar se dentro das suas conversas de WhatsApp, Telegram, de SMS, você faz parte de algum acordo ilícito, que ou seja, porque vendeu o seu voto, ou porque foi coagido para bater esta foto. Ah, não, eu queria fazer isso simplesmente porque eu sou adepto da pessoa falando de tal e quero registrar o meu voto. Pois é, você ainda pode correr o risco de responder por tentativa de fazer propaganda eleitoral no dia do crime, que também é crime. O artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições,
diz que somente é permitida a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Não pode fazer propaganda eleitoral do seu candidato. Não pode fazer propaganda eleitoral negativa do candidato opositor ao que você tem a preferência. Igor, eu posso ir votar com a blusa do meu candidato? Pode, não é crime eleitoral. Eu posso ir com o adesivo do meu candidato? Pode, não é crime. Eu É manifestação silenciosa que você falou. posso ir com boné? Pode. Sabe aquelas toalhas que estão vendendo nos sinais muito? Igor, eu quero ir com a toalha do meu candidato amarrada na minha blusa. Pode ir. Você só não pode ficar. Olha aqui, é o fulano. Vamos ganhar. É isso aí, fora fulano. Isso daí é crime eleitoral. Ô, Você vai Igor, quieto e... você falou da apreensão do celular. É bom destacar que essa apreensão ela não permite o delegado sair devassando o celular. É importante, você usou uma expressão que eu acho que é bastante importante que todos percebam. O Igor falou da apreensão para que o delegado possa, devidamente autorizado pela justiça, acessar. Se eu Exatamente. sou o delegado, eu não saio devassando o celular sem autorização judicial para não comprometer A provas. licitude da prova, com certeza. Vai apreender para acesso posterior. Até porque no dia da eleição, aquela vai ser a única ocorrência do delegado. Ele vai fazer o TCO, vai apreender o celular, e aí vai ter que fazer o requerimento de quebra de sigilo telemático do indivíduo para apurar eventuais crimes que indiciariamente são razoáveis de terem acontecido naquele contexto, seja coação eleitoral, corrupção, seja violação do sigilo do voto, etc. Tá bom? Então, essa observação do Rogério é importantíssima. Vejam, ainda na questão da manifestação individual e silenciosa. Portanto, você pode ir com a sua blusa, com o seu boné, com a sua bandeira, pode ir com a bandeira do Brasil? Pode, meu amigo. Você, e aqui eu vou colocar os pingos nos is, tá, Rogério? Me permita, a nossa live é técnica, mas também para deixar claro. Não importa se você é bolsonarista, se você é lulista, se você é cirista, se você é tebetista, e aí cada candidato, cada coligação tem lá uma variação com a bandeira do Brasil. Vá, pode ir. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional, pertence a todos os cidadãos, não é de propriedade de qualquer ala político-partidária, portanto, não há criminalização dos símbolos nacionais. Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Então, qualquer eleitor pode ir com a blusa do Brasil, com a blusa vermelha, com a bandeira do Brasil, não interessa. Vá como você quiser, silenciosamente, sem fazer abordagem, sem fazer propaganda positiva ou negativa, que não haverá crime eleitoral. Mas aí, ainda dentro deste contexto da votação, nós temos também a novidade deste ano, uma polêmica sobre o porte legal de arma, a proibição de as pessoas irem votar armadas. É uma celeuma que eu confesso que eu não compreendo. Afinal de contas, nós estamos indo votar, nós não estamos indo nos alistar para uma guerra. Já é um pressuposto assim, lógico que me parece. Independente disso, meus amigos, o Código Eleitoral diz expressamente, e olhe, o Código Eleitoral é de 1965. Então tem muitas décadas aí já em vigor. O Código Eleitoral diz expressamente que as Forças Armadas, ou seja, as pessoas que trabalham, polícia, exército, seja civil, militar, devem se conservar a 100 metros do local de votação. Está lá no artigo 140. E por que existe isso? Exatamente para evitar que uma pessoa armada possa coagir um eleitor, possa exercer qualquer tipo de pressão, porque o local de votação é onde há o chamado batismo das urnas. E é lá o ambiente da maior liberdade possível que deve existir. Então, não é novidade de 2022 também. É outra fake news. Não, e mais, tem guarida legal. Isso. Legal, de décadas. De décadas. Esse é o problema. As pessoas se deixam apaixonar pelos discursos político-ideológicos e esquecem de olhar para a lei. Está na lei desde 1965, pessoal. Então, vejam, se eu
policial a serviço não possa entrar armado, por que que o civil que não está trabalhando, ou mesmo o policial que não está trabalhando, poderia adentrar? Isso vai de encontro à lógica do Instituto. Pois muito bem. O TSE, diante, né, de todo um movimento que é inconteste de determinadas pessoas que querem, porque querem ir votar armadas, regulamentou esta proibição legal e disse, ó, não pode adentrar no local de votação armado quem não estiver trabalhando. Quem estiver trabalhando pode, somente na hora de votar. Ou desde que seja autorizado, seja convocado, requisitado pelo presidente da mesa para fazer alguma intervenção pontual diante de uma baderna. Pois muito bem. O TSE, ao regulamentar isso, diz o seguinte: não pode ir para local de votação armado. Se você descumpre, você está cometendo o crime de porte ilegal de arma. Mas, Igor, a resolução do TSE vai caracterizar o crime? O Rogério acabou de dizer que resolução não cria crime. Pois é, mas se você lê o artigo 14, lá diz que configura crime. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Configura crime quando você descumpre disposições regulamentares. E é o caso da resolução do TSE. Ah, então o mesário... É uma norma penal em branco que está sendo complementada pela resolução do TSE. Exatamente. Então... O número da resolução, Igor, se você 20, tiver. se a memória não me falha, 23.608 de 2022, tá certo? Mas depois você pode até entrar lá no meu Instagram, nos stories, que tem lá um e-book que eu fiz sobre os crimes, e aí tem as menções lá, as resoluções, beleza? Boa, boa. Bem, vejam só. Então, haverá o crime de porte ilegal de arma. Mas o mesário, então, pode fazer a revista em qualquer pessoa? A orientação da Justiça Eleitoral é que não haja uma revista indiscriminada, porque isso pode gerar tumulto, isso pode gerar constrangimento, pode gerar atraso na hora da votação. O mesário tem que perguntar ao cidadão, tal qual faz com o celular, se ele estará armado. Se ele estiver armado, ele vai consignar que o fulano de tal não pôde votar porque estava armado, mas ele vai ter o direito de voltar. Voltar para casa, voltar desarmado e votar em quem ele quiser. Ele não pode votar armado. Se ele insistir dizendo que quer votar ali armado e fizer todo um teatro, um tumulto, uma confusão, aí a coisa vai complicar para ele. Porque nós vamos ter o porte ilegal de arma. Nós vamos ter, no mínimo, um crime de desordem dos trabalhos eleitorais. Que causar tumulto no local. Artigo 296 do Código Eleitoral. Nós temos que ver se ele vai ameaçar o mesário, se ele vai ameaçar alguém, e aí já junta com 147 lá do Código Penal. E nesse caso, vai vir tudo para a Justiça Eleitoral, porque nós já temos aí um crime eleitoral neste contexto criminoso, tá certo? Então, o que é mais recomendável é não precisa ir votar armado. E esta celeuma, meus amigos, não tem razão de ser. Rogério, você, né, tem algumas primaveras a mais do que eu, é porque você começou a ser, mas assim, você tem uns anos a mais que eu, e eu não me recordo, e quero ouvir de você, se você se recorda desta polêmica porque as pessoas queriam ir votar armadas. Eu não me lembro disso na história do direito eleitoral brasileiro, nem em época de ditadura militar. Você sabe que eu só não fui promotor eleitoral nas eleições de 2018 e 2022, porque eu estou na assessoria do Procurador-Geral. Eu fui promotor eleitoral desde 1999. Desde 1999 eu trabalho, não em 1999, porque não tivemos eleições em 99, mas em 2000 eu participei como promotor de justiça das primeiras eleições municipais, e aí tive 2002, 2004, 2006, e nunca deixei de exercer a função de promotor eleitoral. E eu nunca vi essa preocupação ganhar manchetes, porque sempre pareceu lógico, claro e ululante
que você não precisa ir armado votar. Aliás, a sua arma é o voto, não é É, isso? exatamente. Arma é o dedo, resolve só com o dedinho, não precisa nada disso além. Então, pessoal, a resolução do TSE autoriza que o mesário não permita o voto de quem estiver armado. Tá certo? Ah, mas o mesário não pode fazer revista ou determinar revista, não hipótese. Pode. Como eu disse, o mesário, segundo o Código Eleitoral, é a autoridade superior. Se ele sentir qualquer movimentação estranha, qualquer comportamento que gere um temor fundado, ele consigna isso em ata, ele chama a Força Armada e... Eu ia falar isso, Igor. Isso. Mais de um mesário já se apresentou nesta live. Eu acho que o mesário, primeira coisa, tem que ser uma pessoa de muito bom senso. Ele, apesar de ter esse poder de polícia que o Igor salienta, não pode ser alguém policialesco, achando que está ali para dar uma de lombroso, Isso. abordando pessoas aleatoriamente. Ele tem que abordar pessoas com indícios mais palpáveis e não ele chamar uma força policial para exercer esse mistério. Alguém que esteja gabaritado para tanto, não corra esse risco, né? Exatamente. Aliás, nós mesmos, promotores, somos recomendados a não abordar ninguém, porque a abordagem a uma pessoa supostamente armada pressupõe algumas cautelas que nós não somos treinados para tanto. Então, o Perfeito, mesário se coloca em risco e coloca em risco também os demais eleitores que estão lá, perfeito, né? perfeito. Tem que ter tranquilidade. Nesta eleição, em especial diante do acirramento, é fundamental o equilíbrio, o bom senso dos mesários, dos promotores, dos juízes que vão trabalhar ali na fiscalização. Então, a lei dá este poder e ele vai ser exercido, claro, com cautela e vai fundamentar posteriormente lá na ata porque que mandou fazer a revista no fulano de tal, porque ele estava fazendo gesto, que pegar uma arma, apresentando risco, algo do gênero, tá certo? Muito bem. Ainda dentro desse contexto do dia da eleição e dos crimes mais polêmicos, nós precisamos lembrar que a lei eleitoral veda, no dia do pleito, que haja aglomeração de eleitores. E aqui nós temos que fazer duas distinções. A aglomeração de eleitores por si só não configura crime eleitoral. O Brasil é um país continental e possui realidades diferentes, mas há, na maioria do país, uma característica muito comum, que é a seguinte: as pessoas, via de regra, vão votar habitualmente no mesmo local, se nasceram, residiram sempre naquele estado, naquela cidade, e é comum que se encontrem com amigos, com pessoas que há muito tempo não veem, e parem para conversar. Bate um papo ali, troca uma ideia, conversa. Isso é natural. Isso não é uma guerra, isso não é uma ditadura. Você está indo para um ato cívico e é natural que você possa interagir com as pessoas, conversar, ainda mais pessoas conhecidas. Você não pode fazer propaganda, não pode fazer ato de convencimento, porque isso é boca de urna, é crime. Mas uma conversa amistosa é natural. E aí, às vezes, gera ali, digamos, se encontram 3 petistas, se encontram 4 bolsonaristas, então ali está ali o grupinho de vermelho, o grupinho de verde e amarelo. É crime eleitoral? Não, não é crime eleitoral. Porém, a concentração de pessoas, e aí concentração de pessoas pressupõe 2 ou mais, de forma constante, permanente. Ei, tudo bem? Vocês estão aqui já há um tempo, né? O senhor vota aqui? Não, não voto aqui. E o senhor está aqui por quê? Não, porque eu estou aqui esperando. Aí começa a história meio enviesada, gagueja. Aí você vê que de fato é alguém que está ali para fazer o quê? Ostensividade eleitoral, propaganda, presença. Aí isso sim é crime eleitoral, porque justifica um comportamento de fazer propaganda vedada no dia do pleito eleitoral. Então, as pessoas vão vestidas com a roupa da campanha que queiram, podem conversar, mas depois vai embora, porque mais gente vai chegar para votar e pode gerar algum tumulto. Mas essas rodinhas que deliberadamente são feitas
podem configurar crime eleitoral. Mas tem outro tipo de concentração eleitoral que é criminalizada. Se há uma concentração de eleitores com o fim específico, e aí, claro, a investigação, a instrução é que vai ter que demonstrar isso, de impedir, embaraçar ou violar o sufrágio, isso está tipificado como crime no artigo 302 do Código Eleitoral. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. A eleição encerra às 17 horas. E suponhamos que em determinado local de votação, historicamente se sabe que ali é algo que onde tem voto mais à direita ou à esquerda, etc. E o grupo opositor vai para a porta, vai para as imediações, fazer um cordão humano, impedir as pessoas de passarem para votar. Quando for 16h55, a gente faz rodinhas para interferir, que as pessoas não possam votar. Artigo 302 do Código Eleitoral, porque havia a concentração com este fim específico. Mas, sem excluir, meus amigos e minhas amigas, ou a eventual associação criminosa ou a eventual organização criminosa, porque um comportamento organizado deste deliberado, sincronizado, pressupõe ali uma mínima regimentação, estabilidade dos crimes associativos, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Então, concentração de eleitores tem esse duplo viés criminal no dia. Qual que é a pena de concentração dos eleitores, Igor? Mas é uma pena interessante até. Eu vou pegar aqui a 302. Pena de 4 a 6 anos. Então, olha que interessante. Sendo a pena de 4 a 6 anos, podemos admitir associação criminosa e organização criminosa, lembrando sempre que uma e outra forma de crime exigem o quê? Exige que essa reunião vise uma série indeterminada de crimes. Se você analisar, eu posso estar diante de uma reunião de pessoas que estão ali para praticar uma série indeterminada de crimes. Isso vai depender da análise do caso concreto e, aliás, é o que vai diferenciar do mero concurso de pessoas. Isso. Se eles se reúnem com crimes determinados, mero concurso de agentes. Se eles se reúnem para crimes indeterminados, aí eu posso ter a empresa criminosa. Deixa eu mandar um abraço para o Thiago Albech, nosso coordenador de carreiras policiais do RSC. Igor, também dizer que nós temos aqui técnicos de urna que estão assistindo, servidores do TRE que estão assistindo. Eu quero saudá-los e agradecer também a audiência. Muito bom. Parabéns a todos aí. Muito obrigado. Né? Um prazer falar sobre tudo para quem vai trabalhar no dia das eleições. Outro crime muito importante que sempre gera polêmica. Eu lembro do Rogério me ligando em 2018, 2020, que os promotores do GAECO queriam cumprir mandado de prisão contra pessoal que tinha organização criminosa, mas chegou ali no período crítico e o artigo 236 do Código Eleitoral diz o seguinte: desde 5 dias antes e até 48 horas depois da eleição, nenhum eleitor pode ser preso, salvo a hipótese de flagrante delito ou condenação por crime inafiançável. Igor, antes de você explicar o 236, estou vendo vários colegas do Distrito Federal, olha só, do Ceará, e temos aqui policiais civis, policiais militares. Eu acho que esse 236 que você vai falar, eu peço aos policiais que prestem atenção. Acho importante, porque o Igor tem uma doutrina sobre o assunto que vale a pena prestar atenção. Vamos lá. Então, pessoal, vejam, este artigo 236, que está no capítulo do Código Eleitoral intitulada Garantias Eleitorais. E uma garantia que está desde 1965 é esta: desde 5 dias antes e até 48 horas depois, nenhum eleitor pode ser preso, salvo flagrante delito ou por sentença condenatória transitada em julgado por crime inafiançável. Pois muito bem. E aí você, policial, se depara com a seguinte situação: o cidadão X
está ali no local de votação, ou está ali 2, 3 dias antes da votação transitando e você visualiza, diz, opa, esse cara tem um mandado de prisão. Ou você está fazendo uma blitz e aí pega lá o documento e no sistema aparece mandado de prisão em aberto para o cara. E eles são escolados, né? Opa, não posso ser preso, não. O artigo 236 veda, inclusive, viu, seu policial? O artigo 298 do Código Eleitoral diz que é crime eleitoral você descumprir o 236. Eu aqui vou lhe dar voz de prisão. Vocês já pensaram de como a situação é surreal? E aí, a doutrina se debatia muito sobre isso, porque ficava aquele garantismo cego, né, inócuo, estéril. E eu, ousadamente, em 2015, lancei uma tese, foi até publicado primeiro no GEM, depois publicamos no site do Rogério, posteriormente no meu site jurídico, depois lá no meu livro de crimes eleitorais, a primeira edição na Juspod, depois na Mizuno, em que eu defendo a não recepção desse dispositivo. E ele não é plenamente compatível com essa Constituição, porque o chamado ocasio legis, a razão de existir daquilo, não subsiste. Quando se falava desta garantia eleitoral, em 1965, era porque as pessoas eram presas, retidas indevidamente, para não votarem em quem o coronel queria, em quem o líder político da cidade, que tinha ascendência sobre o delegado, sobre o promotor, sobre o juiz, que ia ficar lá preso, só soltava depois da eleição. Isso hoje em dia não existe. No mundo, né, em que nós presenciamos hoje, que todo mundo é um repórter o tempo todo com o celular, isso é inconcebível, isso é inimaginável. E, ao fim e ao cabo, viola o princípio da proporcionalidade, porque nós temos outros direitos fundamentais aí em choque que são vilipendiados, como o direito à segurança pública, como o direito à efetividade da jurisdição, e a Constituição Federal de 88 não trouxe esta exceção. A Constituição diz que Eu todo... tenho até um caso em 2018, foi um caso que eu até fiz uma live, aplaudi o juiz, um juiz do Rio Grande do Sul, salvo engano, que nesse período defeso pelo 236, ele decretou uma preventiva de uma tentativa de feminicídio. Já Ele ia pensou? fazer o quê? Ele ia deixar uma tentativa de feminicídio passar em branco Se por consumado conta depois? desse período. Ele decretou e ele, incidentalmente, entendeu não recepcionado pela Constituição o artigo 236 do Código Eleitoral, na linha do que o Igor escreve, na linha do que o Francisco Dirceu escreve. Aliás, depois desta live, eu vou ver até se eu coloco hoje, amanhã, um artigo. Entre no meu site jurídico.com.br, meu site jurídico.com.br, digita o nome do Igor, lá vocês vão encontrar esse texto, digita o nome do Francisco Dirceu, vocês vão encontrar texto nesse sentido da não recepção. O Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vejo colegas aqui, vários colegas, juízes, volto a insistir nos delegados, nos policiais. A prisão em flagrante cabe, certo, Igor? Sim, cabe. Vamos imaginar que nós temos que trabalhar com o 236. A tua tese, por mais que ela seja muito sedutora, uma tese muito bem construída, hoje os tribunais vêm trabalhando com o 236, vêm trabalhando com esse período defeso. Prendeu em flagrante, pode converter o flagrante em preventiva ou não pode nesse período? Porque converter em preventiva seria decretar a preventiva e a preventiva está proibida. Mas veja que interessante isso que você colocou. Hoje a doutrina, a unanimidade, eu digo isso muito feliz, porque esse ano o Rodrigo Zílio, que ao lado do José Jairo Gomes, são os dois maiores doutrinadores de direito eleitoral do país, mais citados no TSE, inclusive. O Rodrigo mudou a posição dele, citando inclusive a minha, para dizer esse dispositivo não é recepcionado pela Constituição Federal. Então, hoje, juízes, promotores, policiais, delegados, ficam muito tranquilos, porque quando você tem um movimento doutrinário unânime, você exclui o dolo do comportamento, você jamais pode ser acoimado de praticar abuso de autoridade, já que a divergência doutrinária, que é praticamente a unanimidade doutrinária, dizem que esse crime não subsiste, e pode converter o flagrante em preventivo. O contrário, né?
o Sim, está flagrante correto, está é, correto. pode decretar a prisão temporária nas hipóteses legais e à luz da nova interpretação dada pelo Supremo pela Lei 7960. É cabível toda e qualquer prisão, desde que cumpridos os requisitos da Constituição Federal, autoridade judiciária competente, devidamente fundamentada. Não tem qualquer problema. Pode cumprir os mandatos que estão no banco de mandatos, se você encontrar um indivíduo, seja 5 dias antes, 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia no dia da eleição. Lugar de criminoso com mandado em aberto é na cadeia e não é solto, desprotegendo a sociedade. Fiquem muito tranquilos nesse ponto, porque a doutrina referenda. Aliás, vou me permitir aqui, Rogério, também, olhe esses artigos que o Rogério citou lá no meu site jurídico, mas quem quiser, por exemplo, conhecer todos esses crimes da semana da eleição, eu lancei um livro agora, um e-book, que chama Semana da Eleição Comentada, que está lá no site da editora Mizuno. Você compra, acessa imediatamente, 200 páginas, com cada proibição cível e os crimes catalogados um por um, com os comentários doutrinários, jurisprudenciais, para que vocês possam aí ter maior segurança numa manifestação, numa atuação profissional. E, Rogério, já há precedentes de TRS negando habeas corpus de juízes que efetivaram prisões dentro do período do 236. O TSE não tem qualquer manifestação, seja positiva, seja negativa. A última decisão do TSE que tem é de 77, 76 não serve como parâmetro para a gente, mas decisões de TRS recentes, eles efetivamente vêm aí seguindo esta linha, dizendo que não há ilegalidade, tá bom? Então, podem ficar muito tranquilos nesse ponto aí, beleza? Muito bem. Outro comportamento muito incidente nesta reta final da eleição é a intensificação da caridade dos candidatos, né? A gente sabe que à medida que o processo eleitoral se aproxima, a bondade dos candidatos aumenta proporcionalmente. E um dos principais instrumentos de concretização da caridade é a distribuição gratuita de bens, é a realização de sorteios, é muitas vezes o subsídio de eventos culturais, esportivos, como se fossem grandes benemerentes. Não vou entrar no aspecto civil eleitoral disso, captação ilícita e sufrágio, abuso de poder econômico, mas nós temos uma repercussão criminal fundamental, que é a do artigo 334 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral diz que é crime, inclusive, é um dos 2 crimes que tem pena criminal de cassação de mandato, vejam que importante, quando o candidato realiza sorteios, brindes, distribui bens com finalidade de cooptação eleitoral. Isso gera cassação criminal, meus amigos. Então vejam que, ao contrário das ações eleitorais, em que para cassar um mandato eu preciso demonstrar que aquele comportamento foi grave, de tal monta relevante que maculou a igualdade de oportunidades, aqui no crime eu não tenho isso. No crime eu preciso simplesmente dizer: o candidato fulano estava realizando sorteios, estava entregando bens com finalidade deliberada eleitoral. Claro que esta finalidade eleitoral vai sair da instrução processual, mas demonstrado, acabou. O cara não tem conversa, o cara vai ser cassado. Então, esse é um crime de alta potencialidade lesiva. E eu vou dizer que o outro crime eleitoral que também gera cassação de mandato. Só são 2, tá, pessoal, no direito eleitoral brasileiro. Inclusive, esses crimes que geram cassação de mandato, nós sabemos que tem corrente não admitindo a NPP, né? Isso, a interpretação do TSE, inclusive, é de que todo crime eleitoral que tenha sistema punitivo diferenciado não comporta qualquer acordo criminal. Sursi, transação penal, ANPP, nada disso. Ou seja, tem que ir para o mérito, tem que julgar, porque o legislador já disse, isso aqui é extremamente grave. Eu quero que o juiz analise e, se for procedente, casse este indivíduo, certo? Muito bem. E o outro crime que gera cassação de mandato é usar veículos ou embarcações oficiais no decurso dos 90 dias que antecedem as eleições. Veja,
Aqui eu não preciso demonstrar também gravidade, que maculou, que isso desequilibrou. Não. Se eu pego o candidato a governador no carro do município, no carro do estado, fazendo campanha eleitoral, acabou na Os carreata. veículos que você citou, obviamente, você citou veículos públicos ou de uso público, né? Neste caso, a lei fala assim: os bens pertencentes à União, Estado, DF, município. Então, a afetação administrativa, o uso de bens particulares que estão afetados à atividade administrativa por meio de licitação, por contrato, cessão, não se enquadrariam aqui. São somente os de propriedade, porque, como é direito penal, interpretação restritiva, não cabe ali interpretação analógica e malam partem, né? Acho que você concorda comigo nesse ponto. É que eu não sei se eu não sei se isso é analogia ou se é interpretação extensiva. Eu confesso que aqui eu teria que pensar direito. Quando você vê o STJ, no artigo 41 da Lei Maria da Penha, que fala que proíbe-se a Lei 9.099 para crimes, e numa interpretação extensiva e teleológica, ele abrange contravenção. Quando você vê decisões antigas do STJ que não estão sendo mais referendadas, entendendo que na expressão aparelho de comunicação abrange acessórios, numa interpretação extensiva e teleológica, eu fico pensando se não cabe uma interpretação extensiva e teleológica nessa linha. Mas estou só pensando alto aqui. Teleologicamente, eu não teria a menor dúvida, né? Mas é que a lei fala em bens pertencentes. E a gente tem um argumento que é o seguinte: no Código Eleitoral, nós já temos um crime específico para o uso de bens, para o uso de bens de pessoas privadas que estão a serviço da administração. É por isso que a interpretação nesse caso eu acho que é de fato aqui restrita até pela gravidade do tipo penal. Mas vejam, meus amigos, é importante que a instrução processual nesse crime demonstre que o indivíduo sabia deliberadamente ou que se aproveitou dolosamente do uso de um veículo oficial nos 90 dias que antecedem a eleição. E a lei fala em veículos e embarcações, aeronaves. E aí sempre surge aquela dúvida. Hipoteticamente, porque a lei autoriza que o chefe do Poder Executivo Federal se desloque em aviões na campanha eleitoral. Muito bem, isso está na lei, isto é objeto de uma ADI, mas até hoje não foi julgado pelo Supremo. O ocupante do Poder Executivo Federal, ele pode se valer do uso de veículos, aviões oficiais, a coligação dele paga, ressarce a FAB do valor do mercado privado, mas ele não pode dar caronas a candidatos. Se o chefe do Poder Executivo Federal, seja ele quem for, vai para um comício no estado X, sai lá de Brasília, vou levar todos os deputados da minha base que são daquele estado. Ele está praticando este crime e está submetido à eventual cassação. E aqui, meus amigos, o tipo penal é pena única. Ele não tem outra pena. O juiz vai só olhar, o fato existiu, existiu. Não tem o que fazer, é cassação automática. Ô, Igor, alguém já discutiu se essa pena viola o princípio da individualização? Não. Porque o nosso país, estou aqui também dando uma de curioso, você me contraria, você me corrige na próxima edição do teu livro. Mas olha só, a nossa Constituição traz o princípio da individualização da pena como um mandamento, tem que ser observado. Por conta do princípio da individualização da pena, o sistema criminal brasileiro é o sistema das penas relativamente indeterminadas. Não pode ser um sistema de pena fixa. Se for um sistema de pena fixa, ele não permite o cumprimento desse mandamento constitucional. Ninguém questionou isso. Não. Sabe por quê? Primeiro que a doutrina pouco fala sobre esse crime. O direito eleitoral ele é muito sui generis. Há regras que nem mesmo os próprios doutrinadores muitas vezes falam sobre elas. E essa é uma. Quando você vê o estudo desse crime, ali fala-se 1, 2 páginas e ponto final. Outra coisa que já falaram para mim em palestras isso viola a proporcionalidade, porque tanto faz ele usar uma vez, 10 vezes, 5 vezes e a pena sempre vai ser a mesma. Porém,
Dentro da ótica do sistema normativo eleitoral, nós temos, no campo civil, a mesma pena para quem usa um veículo oficial. Lá nas condutas vedadas, artigo 73, inciso 1º, lá está dito que quem pratica conduta vedada vai pagar multa de 5 a 100 mil FIIs e cassação do registro ou do mandato. Então, esse é um ponto que me parece que é omissa a doutrina. Eu acho que vale a pena uma reflexão. Vou O falar. princípio da proporcionalidade ele está implícito no princípio da individualização da pena. E quando você traz essa sanção civil, olha que interessante, ela traz uma pena indeterminada antes. Uma pena relativamente indeterminada antes, uma sanção civil indeterminada ou relativa, que é a sanção pecuniária. Então, ela permite o juiz, ainda que nesse capítulo, individualizar. No criminal, eu fico imaginando o juiz fixando a pena como manda o artigo 68 do Código, que se aplica subsidiariamente. Não tem como. Mas eu falei como um curioso, viu, Não. Igor? Mas se eu tenho que defender alguém, e Deus me livre, que tenha cometido esse crime, eu pensaria nessa tese. Eu pensaria nessa tese. Mas coloquei aqui mais como um curioso. Deixa eu saudar o Fabrício, nosso grande colega de MP, que cuida de toda a parte de simulados do RS Online. Está aqui também assistindo. Obrigado, Fabrício. Vamos lá. Igor, eu estou preocupado. Você sabe se o Insta derruba depois de 1 hora? Não, porque eu não estou acreditando que já passaram 57 minutos. Rápido, né? Eu também não sei se eles estão derrubando a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falando. Se derrubarem a gente, né, fica para a próxima. Vamos lá. E aí o pessoal vai lá no meu Instagram e vê mais dicas. Veja, pessoal, outro crime também muito recorrente nesta semana de eleição, o Thiago está só perguntando aqui, qual o artigo? Artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, tá bom? É a chamada Lei de Transporte dos Eleitores. Muito bem. Por falar em transporte de eleitores, esta mesma lei, Lei 6091 de 74, no artigo 11, inciso 3º, diz que é crime eleitoral você transportar eleitor desde um dia antes da eleição e até um dia depois da eleição. Aqui o que se veda é que o poder econômico de subsidiar passagens, de subsidiar lotações, coletivos, para que candidaturas levem as pessoas em troca do voto, possam interferir na eleição. Mas há um detalhe neste crime. Quando você lê o tipo, ele fala, não pode realizar o transporte de eleitores. E a interpretação automática eu peguei um Topic, um carro com 5, 6 pessoas que não são parentes, não sabem, não se conhecem, não tem detalhes mínimos uma das outras, portanto são estranhos, alguém está pagando aquele transporte ou financiando. Eu vou prender em flagrante. Não é assim. Porque a jurisprudência do TSE diz que para a consumação deste crime, ele necessita a demonstração de um aliciamento eleitoral. E o aliciamento eleitoral, na visão do TSE, acontece exemplificativamente nas seguintes hipóteses. Quando o eleitor é submetido a material de campanha no transporte, o carro está todo adesivado, tocaram o jingle da campanha. 2, quando o eleitor é instado a entregar cópia de documento eleitoral, ou mesmo a fornecer dados eleitorais, qual é a seção que você vota, qual é a zona, etc. Ou mesmo ali quando se faz o pedido de voto. Então, essas circunstâncias de aliciamento eleitoral devem necessariamente estar presentes para que o crime de transporte de eleitor aconteça. Mas, Igor, agora eu fiquei preocupado, porque você disse que não pode transportar eleitor. Tem exceção? Tem exceção. O artigo 5º desta mesma lei diz que você pode pegar carona nos carros da Justiça Eleitoral, que é uma realidade muito grande no Norte e Nordeste. A Justiça Eleitoral requisita carros particulares, carros das entidades públicas para fazer um mapa, um traço das zonas e aí fornecer transporte aos eleitores. Os parentes podem, sim,
dar carona aos seus familiares. E aqui, como nós estamos diante de uma exclusão de licitude, o conceito de parentes, o conceito de família é o mais amplo possível, meus amigos. Aqui você vai abrange até o folgado. Tudo. Aí você coloca tudo que dá certo, porque, de fato, né, hoje o conceito... Abrange até os que se consideram, né? Rapaz, você tocou num ponto que eu falo no meu livro. Porque muitas vezes você tem o amigo que é muito mais íntimo do que o seu familiar sanguíneo. É aquele cara que está na tua casa o dia todo, que faz parte do teu dia a dia, e vocês resolvem, voltam ao mesmo lugar, voltam próximos e vão juntos. No pé da letra seria crime, mas você tem que entender a razão da norma quando exclui o parente. O parente é porque ele pressupõe que há ali uma relação, né, de total confiança, de modo que o transporte não vai gerar qualquer interferência na escolha política da pessoa. Então, o amigo, chegado, como você colocou, também pode ter carona, pode ser feito, não tem nenhum problema. E, claro, as empresas que vendem transporte regular podem continuar vendendo, o cara vai lá, compra sua passagem, não tem nenhum problema. O que não pode é transporte subsidiado, transporte custeado por partido, candidato, coligação ou federação. Ô, E aí? Igor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você terminar, eu queria que você respondesse, porque isso aqui eu não vi em lugar nenhum. Uma seguidora aqui, Priscila, dizendo que, professor, a resolução do TSE prevê que acusar numeração errada na urna ao digitar número de candidato é crime. Nós já esclarecemos que a resolução do TSE não cria crime e não combina pena. Mas se você puder responder isso, eu não entendi bem. Acusar a numeração errada na urna ao digitar ou no candidato é crime. Eu confesso, Priscila, que eu não estou nem entendendo. Você pode até esclarecer qual é esse contexto, que a gente responde aqui com tranquilidade, mas eu, né, desconheço qualquer ponto sobre isso. O que você talvez esteja perguntando é a situação de simulação de fraude na hora de votar, que também é outra dúvida que as pessoas têm, né? Porque fala-se assim, não querem que eu vá votar com o celular, né? Dizem, não querem, esquecem que está na lei. Não querem que eu vá votar, porque pode ter uma fraude, aí eu não tenho como bater a foto da fraude e provar a fraude. Meus amigos, minhas amigas, há um procedimento na hora da votação que é controlado pelos mesários. Os mesários ficam ali diante de um microterminal autorizando o início da votação. E quando o eleitor diz, eu estou votando e não está aparecendo o número do meu candidato. A primeira coisa que eles abordam, o eleitor à distância, é, o senhor está votando, tem quantos quadradinhos aí? Que é importante. Porque você pode estar na hora da votação do deputado federal e estar colocando o número do deputado estadual, ou vice-versa. Deputado estadual são 5 quadrados, deputado federal são 4. Se você trocar os números, evidentemente não vai aparecer o número do seu candidato. É fraude, não sei o quê. Muito bem. Então, o mesário, ele faz esse procedimento de contingência. Mas suponhamos, ele diz, não, eu estou aqui já na eleição, na votação de governador e presidente, que são 2 números. Eu estou botando aqui o 13, o 22, o 15, o 12, o 45, o 14, e não está aparecendo o número do meu candidato. Muito bem. Então, o senhor não continua a votar. Aí, requisita-se, chama-se o juiz, o promotor, faz-se ali uma constatação efetiva. Vamos lá, aperte aqui os números. Vai apertando. E se realmente aquilo proceder, vai ser feito o registro na ata. É possível ser feita a substituição da urna. Faz-se os testes de integridade para ver se está tudo ok. E a eleição transcorre naturalmente. Isso é importante. O eleitor, ele tem todo o direito de registrar qualquer falha no sistema. Aliás, é crime do mesário não registrar em ata os protestos e as impugnações feitas por eleitor ou pelos respectivos fiscais ou mesmo Ministério Público. Eu quero impugnar. Desde que, obviamente, procedente, né? Se ele Não. resolver, no procedimento de contingência, ele resolver perceber que é um erro crasso e já foi resolvido,
ele precisa registrar isso? Sim, não. Aí não precisa. Se resolveu tranquilamente, aí não tem problema. Mas se é uma situação que, né, ficou a dúvida, ou se aconteceu uma situação, não necessariamente esta da urna, mas o eleitor quer deixar o registro, porque entende que ali é uma fraude, é uma falha, houve um crime, houve uma omissão do mesário, beleza, ele pode registrar, é direito dele, tá certo? É por isso que você não pode ir com o Ó, celular, mas você acabou de responder a pergunta da Priscila, acho que ela quis dizer exatamente isso. Falhas no sistema podem ser denunciadas pelo próprio eleitor, e aí haverá essa intervenção do mesário para isso. saber se é falha do sistema ou falha do próprio eleitor. Se houver dúvida, se a situação for relevante, se perceber que o sistema pode ter aí algo que mereça atenção, ele chama as autoridades e registra, inclusive. E tem que registrar sob pena de estar cometendo crime. Né? Exatamente. E todos nós queremos que o sistema funcione. Claro que se você quer votar no número X e aparece o número Y, a foto do Y, isso está errado. Isso tem que ser registrado e tem que ser dado o devido encaminhamento. Mas eu tenho certeza que isso, se acontecer, será topicamente, porque nós temos um histórico aí de eleições em que isso não aconteceram, não seria em 2022 que iria acontecer. Mas não se pode descartar quando se fala de equipamento eletrônico, tá bom? Então, essa é uma questão importantíssima. Outra situação muito relevante, sobretudo naquele caso em que a pessoa tem uma função comissionada, um cargo em confiança, um contrato temporário, são as coações eleitorais praticadas pelos superiores hierárquicos. Meus amigos, isto é crime. Isso está lá no artigo 300 do Código Eleitoral. Servidor público nenhum pode ser coagido a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Como também, no campo privado, os empregados não podem ser admoestados, chantageados, ameaçados a votarem. Tem um episódio interessante que aconteceu comigo. Eu morava, certa vez, num condomínio que era cheio de empresário. O povo assim metido a importante. Eu até saí de lá porque não deu muito certo comigo. E certa vez na eleição, na última eleição presidencial, esse grupo de empresários me colocou em um grupo paralelo. Pegou lá um, botou. Aliás, as pessoas adoram botar em grupos de políticos. E eu fico lá, só ouvindo, pegando exemplos por livros. E nesse grupo, os empresários começaram a passar uma carta, um modelo de carta que eles iam distribuir para os seus empregados. E depois eles saíram mandando no privado para cada um. E aí ele mandou para mim também. Disse, amigo Igor, olha que fantástica esta carta para nós entregarmos aos nossos empregados. E ele dizia assim, se você vai votar em fulano de tal, eu quero dizer que você é livre, porque o voto, né, ninguém pode fazer nada. Porém, se a pessoa fulano de tal não ganhar, você e mais metade dos empregados correm o risco de perder o emprego, porque eu não posso garantir que vai continuar a mesma economia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É exatamente a hipótese do crime de coação no âmbito privado, que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece bastante, tá certo? E aí, para a gente finalizar, pessoal, eu sei que tem, né, falta muita coisa ainda, mas o tempo aqui, infelizmente, urge. Eu, inclusive, Rogério, vou acabar essa live, vou pegar a estrada ainda. Amanhã eu vou dar uma palestra em Sobral. Olha, rapaz, nós temos umas coincidências na nossa vida que é muito interessante. A gente fez uma live, no dia seguinte eu ia estar em Sobral, e a gente fez um periscope de lá, e eu tô indo para Sobral de novo depois de uma live contigo. Parece que Pois é, pois é. se repete. Pois é, coisa que só as estrelas explicam. Vamos lá. Deixa eu finalizar. Meus amigos, um dos principais instrumentos de prova no contexto eleitoral são as gravações ambientais, as filmagens feitas em celular pelos eleitores no contexto da corrupção eleitoral. Porque nós sabemos que na véspera da eleição, aqui no Norte e Nordeste, isso é uma tradição, né? Nas cidades de pequeno e médio porte. As pessoas vão para a calçada da rua esperar a passagem do cometa Halley, qualquer coisa do gênero, né? Lendo no português, eles vão esperar a visita dos cabos eleitorais para entregar o dinheiro em troca da corrupção eleitoral. E, ordinariamente, as pessoas
que são abordadas, o cidadão não tem como saber se ele já tem lado, se não tem, salvo se for um opositor ferrenho. E vez por outra alguém vai e grava essa intervenção. Porque hoje, sei lá, você bota aqui virado, o cara tá falando com você, ele não tá vendo, tá gravando e acabou. E aí leva para o Ministério Público posteriormente. O STF sempre teve posição, o TSE também, de que as gravações feitas por um dos interlocutores poderiam ser usadas, inclusive, para fins de acusação. Entretanto, com a derrubada dos vetos do pacote anticrime, houve a inserção lá na lei de interceptação telefônica de um dispositivo em que fala expressamente que a captação ambiental, a gravação ambiental só pode ser feita e usada no interesse da defesa. E isso começou a ser arguído lá no segundo semestre de 2021, no âmbito do TSE. Numa votação apertada, de 4-3, o TSE disse que esse dispositivo deveria ser observado e anulou várias condenações. Para mim, um grande desserviço ao combate à corrupção eleitoral, porque esse dispositivo é claramente inconstitucional. Já vi até que você falou alguma coisa também sobre isso. Porque isso não é só para o direito eleitoral, isso é para a organização criminosa, para tráfico, para homicídio, para tudo. É um completo absurdo, uma subversão de valores. Você defende, o Renato Brasileiro defende a constitucionalidade. Eu digo que só será constitucional se você entender que é possível a gravação para o interesse, para a defesa dos seus interesses. É aí que eu tenho que entender a expressão defesa, e não como expressão que indica a parte eventual persecução penal. Exatamente. E aí, hoje, de fato, as gravações ambientais gerariam uma prova ilícita. Mas é preciso dizer que esta posição do TSE, ela não é pacífica, primeiro porque não é unânime, foi 4-3. Desses 7 ministros que votaram, 2, 3, 4, até 4, né, agora na última mudança de cadeiras que teve, saíram. Então, nós temos que esperar efetivamente o que esta nova composição do TSE vai decidir. E gravem, meus amigos, gravem, porque efetivamente, se aquela gravação chegar ao conhecimento do Ministério Público, ele pode fazer uso de provas paralelas, independentes e autônomas para gerar uma persecução, uma condenação, independentemente desta posição do TSE. Então, quem tiver conhecimento ou for abordado, grave. Eu recomendo sempre que grave, porque é exercício de cidadania. Nosso papel é também registrar os ilícitos e levar às autoridades. E aí, eu encerro essa live aqui pedindo, né, que todos nós sejamos abençoados domingo com muita tranquilidade. Nós precisamos, sobretudo, de calma, paz, tranquilidade, para poder ir lá escolher o candidato, a candidata da sua preferência, e que a maioria seja respeitada, independente de que lado seja. Temos que torcer por tranquilidade, porque eu, Rogério, infelizmente, espero um dia muito tenso. Aliás, a semana muito tensa. Aqui no Ceará nós já tivemos episódios de homicídio, de lesão, e isso vem se repetindo em todo o Brasil. Infelizmente, o nosso papel é fomentar a paz, a tranquilidade. De dia de eleição é dia de festa cívica da democracia, em que, né, o que tem que prevalecer é a vitória das ideias, do debate, tá bom? E a você, meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de falar para o seu público qualificado, e estou mais uma vez à disposição como sempre, tá bom? Obrigado, Igor. Uma boa viagem para você. Você dá palestra em Sobral amanhã. Eu termino como eu comecei. Eu acho que todos nós temos que ir, sim, armados com o instrumento do voto. Não tem arma mais potente, né? É o poder do voto que seja a grande arma do cidadão brasileiro. Igor, obrigado outra vez. A live vai ficar salva. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Entre no meu site rsonline.com.br. Vocês vão ver muitas novidades, muitos cursos, e nós vamos conversando. Igor, um abraço para você. Obrigado outra vez, meu velho. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite, Rogério. Tudo de bom.